Queridos irmãos, para a nossa edificação nesse momento, eu convido a todos a abrirem a palavra do Senhor e mantê-la aberta no livro do Êxodo. Êxodo, a mensagem que eu vou trazer para vocês, ela compreenderá os capítulos 35 a 39. Por uma questão de tempo e de extensão do texto, eu não vou fazer a leitura de todos esses 5 capítulos. Mas quero, para esse momento inicial, ler capítulo 36, versos 5 a 7, que diz assim: E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se deveria fazer e ainda sobejava. Amém. Generosidade, é sobre isso que eu quero tratar com vocês. A forma abnegada, livre, com que as pessoas se utilizam dos seus bens para si mesmo, para a sua família, mas principalmente para outras pessoas ou outros projetos. Generosidade. Dá para encontrar generosidade na sua vida? Generosidade tem a ver com vários aspectos da nossa existência. Se você estiver no metrô ou no Transurb, você vê alguém lá e você generosamente cede o seu lugar para outra pessoa sentar. Você às vezes está na fila do banco e vê uma pessoa de cabelos brancos já, e aí você generosamente cede o seu lugar para aquela pessoa. Eu sei que tem uns que viram para o outro lado, mas tem gente que generosamente faz isso. Você vê pessoas necessitadas ou conversando com a família, percebe que alguém está passando por um apuro financeiro e você generosamente abre mão de seus recursos para ajudar alguém. Generosidade tem a ver com uma característica importantíssima na vida do povo de Deus, que aprendeu que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Palavras do Senhor Jesus, registradas pelo apóstolo Paulo, e Lucas registra isso em Atos. A disposição em dar, em ser generoso, em ajudar. Sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. E é interessante a gente pensar sobre isso. Lutero dizia que há 3 conversões, as conversões mais difíceis de acontecer. A primeira é a do coração duro, se converter. Segunda é a conversão da mente, você vê a pessoa mudando sua maneira de pensar. E a terceira, dizia ele, é a da bolsa. A forma como as pessoas usam seus recursos revelam se realmente elas já se converteram ou não. Tem pessoas que generosamente ou voluntariamente são dispostas a muitas coisas, mas quando fala dos recursos peculiares de cada um, aí você vê a pessoa com algumas dificuldades a mais. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu sei que esse tema é um tema difícil da gente tratar, tanto que a gente não trata muito como outras temáticas, talvez por receio até de retaliação, coisas do tipo, porque existem tantos abusos ditos hoje em dia em nome da fé, há tantas coisas erradas que são feitas, inclusive do cenário religioso, que a gente fica, muitas vezes, como gato escaldado, vendo um pouquinho de água e já passando longe. Então foram vítimas de abusos em outras instituições religiosas, aí vem para uma igreja séria como a nossa e acha que pode isso acontecer. Então falar sobre recursos, generosidade, e aí a pessoa às vezes pode ficar assustada. Mas fique tranquilo, que até isso Jesus cura nosso coração. Os traumas passados. Já encontrei muita gente traumatizada. Traumatizada porque foi numa campanha e doou um carro, foi numa campanha, doou a casa, a prosperidade não veio, estão morando de aluguel até hoje.
Então essas coisas deixam realmente a pessoa revoltada. Mas o correto ensino sobre a generosidade precisa ser relembrado e redescoberto, inclusive para que o seu coração não faça coisas ou deixe de fazer motivado por traumas passados. Nossas ações, elas devem ser motivadas por aquilo que a palavra de Deus nos diz. E se tem algum evento do passado que deve influenciar o nosso presente, é o evento da cruz de Cristo, onde Cristo se deu por completo em nosso favor. E quero tratar desse assunto, e selecionei os capítulos 35 a 39, porque é o momento em que nós temos Deus ordenando a Moisés para que dissesse a todo o povo de Israel que ele queria que o povo fizesse um tabernáculo. E uma oferta específica foi levantada para aquele fim. Então eu quero falar para vocês sobre uma oferta especial para a obra de Deus. Assim como lá no passado, em várias situações, Deus ordenou aos seus servos para que se levantasse recursos para uma obra específica, então gostaria de ensiná-los sobre esse assunto. Uma oferta especial para a obra de Deus. É importante, antes de avançar, fazer uma separação que a Bíblia estabelece entre as nossas contribuições, quando diz respeito às contribuições financeiras. A Bíblia fala de dízimo, que a própria essência da palavra dá a ideia de a 10ª parte de um todo, então há um valor específico. O dízimo de tudo, de todas as tuas colheitas darás ao Senhor. Então a ideia é um princípio que revela equilíbrio, que proporcionalidade, porque a pessoa pode ter muito, ou ganhar pouco, ele vai sempre contribuir de maneira proporcional àquilo que Deus concede a cada um deles. Então Deus estabeleceu, antes mesmo da lei, o dízimo. Ele permanece durante a lei e ele continua após a lei, ou a lei sendo cumprida em Cristo. Você vê o ensino bíblico disso também no Novo Testamento. Então vamos fazer essa primeira separação. Dízimo diz respeito a um valor específico, a 10ª parte de um todo. Ou seja, aqueles que professam sua fé em Deus costumam, por ordem bíblica, fazer ali o seu levantamento. Quanto é que eu ganhei esse mês? Ou se é um fazendeiro, um lavrador e que trabalha, ele vai fazer a mesma conta por ali. Daquilo que Deus me deu, a 10ª parte eu devolverei para ele como demonstração de gratidão. Pois como diz o texto que lemos durante o culto hoje, quem somos nós para dar alguma coisa para Deus? Porque tudo vem de Deus, e das tuas mãos nós te damos, ou devolvemos. A gente não paga alguma coisa assim. É o princípio da mordomia cristã. Então, nossos dízimos, eles são uma resposta ao que Deus nos deu, e é por isso que quando nós devolvemos, é um ato de adoração e culto ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida e que não é o nosso dinheiro que nos governa, mas é Deus que nos governa. Inclusive, eu generosamente tenho condições de devolver os meus dízimos com tranquilidade. A propósito, conheço muitas pessoas que nem pensam assim, não, pastor, eu não faço o cálculo fechadinho, não. Eu vejo que vai dar ali meu dízimo tal, vírgula 32, eu não vou botar assim até o 32, eu arredondo para cima. É bom arredondar para cima, né? Mas assim, para não ser infiel por pouco, é por isso que eu estou dizendo. Então, já conheci várias pessoas que faziam isso. O meu dízimo é em torno de R$250, eu costumo depositar todo mês R$300. Ou meu dízimo é R$1.055, então eu mando 1.200. Já estabeleci aquilo ali. Então é bem tranquilo, mas é um valor fixo baseado em 10% daquilo que você recebe. Oferta na Bíblia é diferente. Existem várias palavras no Antigo Testamento para se referir às ofertas. Aqui, nesse texto que nós vamos meditar, é uma palavra específica, diferente daquela que aparece pela primeira vez, por exemplo, em Gênesis 4, quando os filhos de Adão trouxeram uma oferta ao Senhor. Então existem ofertas de alimentos, ofertas de cereais, ofertas de animais, algumas ofertas, e cada uma delas nós temos nuances e nomes específicos, e tem uma delas, que é a palavra teruma, que dá a ideia de uma oferta pesada, de algo substancial, que geralmente era muito, mas muito acima até mesmo das contribuições dos dízimos. E
é a palavra que aparece no texto que nós vamos meditar aqui. Mas a ideia das ofertas, diferente do dízimo, aqui temos um percentual estabelecido. O que é o dízimo? Vou dar algum dízimo. Eu me lembro quando eu me converti, o pessoal falava de dízimo e eu pensava que era aquelas coisas que ficam depois da vírgula, né? Por causa da dízima periódica e tal, aquela coisa assim. Aí eu ficava na minha cabeça, a primeira coisa que veio, dar o dízimo deve ser aquela moedinha que sobra, o que fica depois da vírgula, né? E aí depois é que eu fui ver, não, é estabelecido. O princípio é a 10ª parte de um todo, isso é o dízimo. E oferta, quanto que é, pastor? 2%, 15%, 20%, não tem um valor especificado nesse sentido. O que a Bíblia diz é, conforme aquilo que Deus colocar em seu coração, faça isso com alegria, com generosidade e de acordo com suas posses. Nós temos um exemplo, que não vamos citar aqui, de gente que fez isso até acima de suas posses. Mas a grande diferença é que aqui nós temos um valor especificado, ou um referencial do percentual, e nas ofertas nós não temos. Elas podem ser específicas para uma única atividade, que vai acontecer e quando se concluir, não vai mais ter necessidade daquela oferta. Nós temos algumas que se tornam recorrentes, ou seja, de tempos em tempos, algumas ofertas que são anuais. Então você vai lendo o Antigo Testamento e no Novo você vai vendo as variações por motivos diferentes. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, ofertas para ajudar os pobres de Jerusalém, uma oferta específica. Nós temos outros momentos que o povo trazia suas ofertas. Olha, eu vendi um terreno e gostaria de dar, o que vocês vão fazer com ele? Aí vocês administrem e vejam a melhor maneira, mas eu gostaria de entregar. Era uma oferta específica de um terreno, o cara não vende terreno todo mês, né? Quer dizer, tem alguns que trabalham na área que talvez sim, mas via de regra é uma coisa que acontece uma vez ou outra. E não tem um valor específico, a pessoa tirou ali uma oferta e resolveu dar. O texto que nós vamos meditar, ele é exatamente falando sobre essas ofertas, não de um valor específico, mas de uma oferta que foi levantada para um fim específico. E o que é interessante da parte que nós lemos é que chegou a hora que a ordem foi Moisés dizendo para o povo, diga a todos que não precisa mandar mais, porque já tem suficiente e está sobrando. Então não precisa mais dela aqui. Então, eu gostaria que a gente pudesse ver essa referência bíblica, a partir do capítulo 35, e tirar algumas lições para nós também disso. A partir do capítulo 35, verso 4, até o verso de número 19, nós temos aqui a ordem bíblica para levantar uma oferta especial voluntária. Essa parte eu gostaria de ler com vocês. Diz assim, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Vendo todos os homens hábeis entre vós, venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda, as suas cobertas, seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas, as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu do reposteiro, a mesa, os seus varais e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso, os seus varais, o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta da entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, as suas grelhas de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio,
as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio, as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então aqui nós temos, isso aqui é muito legal estudar sobre o tabernáculo com desenhos ou com imagens, né? Porque senão a gente fica lendo todas essas coisas aqui e não tem a descrição de como deveria ser. Não é a primeira vez aqui, Moisés registra isso pela segunda vez. A primeira vez está lá no capítulo 25, essa ordem, então, para levantar uma oferta especial, voluntária, era uma oferta específica para a construção do tabernáculo, onde todos os ritos iriam acontecer e durante as jornadas do povo de Deus eles iam se utilizar sempre da posição onde a arca ficava, onde ela deveria ser depositada, como deveria ser locomovida e quando fosse construída algo que fosse uma espécie de tenda móvel. A gente bota ela aqui, mas se precisar desmanchar para a gente prosseguir na nossa caminhada até Jerusalém, a gente desmancha e quando chega ali na frente, monta de novo. Então vai precisar de todos esses materiais. E aí você vê aqui a lista de materiais que eram necessários, né? Vai ter coisa que é de estrutura, madeira própria ali, os caibros, as colunas para poder servir. Depois várias peles e coberturas que iam ser colocadas sobre o tabernáculo. Depois que já está agora, vamos pensar assim, já tem a estrutura e o telhadinho colocado por cima ali. Agora vamos botar os utensílios dentro. O que vai ter ali? Olha, a Arca da Aliança vai ficar ali, ou vai ter um menorá do lado ali com lâmpadas, vai ter ali a mesa dos pães da proposição, altar de incenso. Do lado de fora vamos ter o grande altar com grelhas de bronze, um mar de bronze também, que era uma grande bacia, chamava de mar exatamente para dizer, que bacia grande é essa, viu? Parece um mar, né? Então aquela bacia grande para poder eles fazerem as purificações. Então Deus deu a ordem de como deveria. É interessante que essa ordem foi dada a Deus, não só falado, mas Deus mostrou para Moisés, naquele retiro de 40 dias que Moisés teve, o segundo retiro. Porque ele passou 40 dias na presença do Pai, desceu, o povo tinha se corrompido, Moisés quebrou as tábuas da lei, depois Deus chamou ele de novo, mais 40 dias na presença do Pai. Quando Moisés está lá, Deus mostrou para ele o tabernáculo. Então, em Full HD, ou 4K, 8K, 16K, 50.000K, eu não sei, eu sei que ele viu de maneira real como deveria ser o tabernáculo. Aí tem a descrição, que ele anota aqui no seu livro. Mas Moisés viu claramente, Deus mostrou para ele, é assim que eu quero que você faça. Entendeu, Moisés? Ele, sim, senhor, pode deixar aqui. Moisés, então, desce da presença de Deus, seu rosto brilhava, né, desses dias todos em sua presença, tanto que ele tinha que usar um véu. E aí, quando ele desce, uma das ordens de Deus, então, é que ele construísse esse tabernáculo. Isso também está registrado em Êxodo, no capítulo 25. Lá ele diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E o propósito dessa oferta era para quê? Para que vocês façam um santuário, diz o verso 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí no verso 9 do capítulo 25 diz: segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Então nós temos o relato todo de como deveria. Então aqui a gente tem a primeira instrução. A primeira instrução sobre uma oferta especial para o povo de Deus. Tem uma ordem para esse fim. É interessante, embora seja uma oferta, e ele vai dizer assim, uma oferta voluntária, mas há uma ordem de Deus para que se dê a oferta voluntariamente. Não é assim, vamos pensar se a gente faz, viu, Deus? Já que é voluntário, nós vamos ver se nós vamos fazer esse santuário aí. Não, Deus deu a ordem, é para fazer uma oferta voluntariamente, ou seja, não vai estabelecer ali quanto cada um vai dar, mas diz o material que nós vamos precisar. Para construir esse tabernáculo, nós vamos precisar de tantos de madeira, de tanto de tecidos, a roupa até dos sacerdotes que eles deveriam colocar, as pedras finas que deveriam ir nos seus peitorais,
E cada um ia poder contribuir. Pastor, esse negócio da pedra é mais difícil, né? Porque pedra é caro, essas pedras chiques aí que tinha lá no peitoral dele. É tanto que ele disse assim, as pedras deixa para os príncipes darem. Mas eu posso dar um caibro, eu posso dar eu posso ir caçar no meio do mato ali uns animais, pegar umas peles de cabra e ajeitar isso aqui. Pronto, então você faz, cada um ia fazer conforme a sua capacidade, aquilo que tinham. Mas o que é interessante é que Deus deu a ordem para levantar essa oferta. A obra de Deus, ela é feita com os recursos daqueles que contribuem e com as ofertas voluntárias dos irmãos, porque eles sabem que a obra de Deus precisa ser feita. Naquela ocasião específica, era a construção do tabernáculo. Terminou a construção do tabernáculo, proíbe o povo de trazer oferta, senão nós vamos ficar aqui recebendo oferta de eterno. Está lá nos dias de Davi, e o pessoal, pessoal, vamos construir a arca, a tenda. Mas peraí, não já tem ela pronta ali? Então não precisa mais. Chega depois nos dias de Salomão, vamos construir o templo, porque Davi não pôde construir, mas Davi deixou as suas ofertinhas, coisinha básica, né? Quase botou ouro para botar o templo inteiro, né? De tanta coisa que ele deu. Terminou de construir o templo, não precisa mais disso aqui. O templo começou a decair. Vamos então, aí você tem nos dias de Ezequias, ele colocando pessoas para poder reerguer, fazer os reparos na casa do Senhor, e outros reis também, vamos fazer a reforma. O templo foi destruído, agora é época de reconstrução, então já vinha de novo, vamos fazer uma oferta específica. Isso aqui não era utilizado com os dízimos, mas era feito com as ofertas especiais para a obra de Deus. Então aqui nessa primeira parte, irmãos, nós temos essa instrução. Cristo continua ordenando a sua igreja para que entenda que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E vez após vez vai ter alguma necessidade específica que a igreja vai, por meio de seus líderes, vai conclamar a igreja a contribuir para algo específico. Deixa eu dar alguns exemplos. Às vezes acontece uma calamidade. Irmãos, vamos fazer uma oferta nesse domingo, no próximo domingo, especificamente para ajudar os irmãos que sofreram da enchente em tal lugar. Vamos ajudar agora aquelas pessoas que estão passando por um problema assim, assim, assim. A igreja pode fazer uma oferta específica num dia, num domingo, ou durante um mês, durante um período, e enviar aquele recurso para socorrer aquelas pessoas. Dentro de alguns dias, deverá estar passando aqui, eu acho que ele vai parar bem, eu vou pedir para fazer a reserva ali na frente, ali onde estacionam os carros, de um caminhão que era da Força Aérea Brasileira, mas agora foi vendido, e foi reformado e transformado, que vai ser a igreja sobre rodas. Daqui a uns dias, o nosso irmão vai parar ali na frente, vai conversar aqui com um missionário da PMT, chamado Lucas, e ele está indo para a Mongólia. E o caminhão vai parar aqui, vai descer depois para o Uruguai, do Uruguai vai entrar no navio e vai para a Mongólia, vai ser a igreja. Ele vai morar dentro do caminhão, ele foi todo adaptado, a obra foi toda feita aqui em Canela, e ele esteve conosco, ainda está aqui conosco durante alguns dias. Aí vai parar, o pessoal precisa ir para um negócio desse. Irmãos, vamos fazer uma oferta para ajudar o nosso irmão ali? Pode ser uma oferta específica, ou pode até ser assim, vamos ajudar com uma oferta essa obra durante esse ano inteiro, todo mês, mandando um pouco. Então são formas que a igreja pode fazer, ofertas específicas para algum fim. Isso é bíblico, isso é bom, porque mostra que na junção das pessoas, com muita gente junto, a gente pode fazer mais do que apenas com uma pessoa só. Agora vamos prosseguir aqui e ver uma outra coisa que esse texto também nos ensina. Além de estabelecer que a igreja deve fazer isso, o texto mostra agora dos versos 20 a 29, a resposta do povo quando ouviu isso. Como é que as pessoas respondem? Qual foi a atitude do povo ao ouvir essas instruções de Moisés? Moisés chega lá, quero que vocês tragam ofertas para a gente fazer isso. Será que alguém ia dizer assim, Moisés, aqui no deserto, não vamos ficar fazendo isso, cara? Nessa época não dá tempo para isso, não. Olha só o que diz o verso 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração
o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pelo de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os traziam. Todo aquele que trazia oferta de prata ou de bronze para oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção, para o incenso aromático. Observe, verso 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Qual foi a resposta? A resposta foi uma disposição voluntária de homens, mulheres, conforme suas posses, eles estavam trazendo. Isso era deserto, isso aqui ainda era numa situação, eles ainda não estavam na terra que mana leite e mel, eles estão nesse momento de trajeto para lá ainda. Como é que esse pessoal, no meio do nada, vai fazer essas coisas? Então, cada um vai tirar daquilo que eles têm e vão contribuir. A resposta e a disposição do povo em obedecer a Deus foi clara. Deus disse, tragam ofertas voluntariamente, segundo o próprio Deus impelisse o coração de cada um deles. E o texto então diz, veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu a isso. Ou seja, dentro deles eles diziam, eu quero fazer isso. Não vai não, rapaz, não contribui com isso não. Não, é interessante que esse povo aqui é chamado por Paulo lá na frente, um povo incrédulo, né? Um povo de coração duro. Mas esse povo de coração duro, quando o Senhor disse, vamos fazer isso aqui, o povo anuiu, o povo obedeceu e trouxeram as coisas que eles possuíam e que era necessário para a construção do tabernáculo. Irmãos, Deus que é o Deus que criou os céus, a terra, o universo inteiro, você acha que Deus estava com escassez de recursos e por isso ele pediu para construir o tabernáculo? Porque olha o universo que Deus fez, olha a terra que Deus fez, olha cada região, às vezes uma gruta natural, a coisa mais linda do mundo podia ser uma capela para 5.000 pessoas. Deus tem poder gigantesco, ninguém seria capaz de fazer isso, mas ele já fez, existe, espalhado em vários lugares do planeta, as belezas da natureza. Mas aí agora um templinho, coisinha pequenininha assim. Mas isso aqui eu estou meio quebrado agora. Será que vocês podiam? Eu vou tirar agora de vocês, estão no deserto aí, vocês podiam me ajudar? Será que Deus estava assim? Para essa pequena contribuição, Deus, como as ofertas estão sempre relacionadas a nosso ato de adoração, era uma maneira também do povo expressar gratidão a Deus, amor a Deus, por tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles. Afinal, havia tirado eles do Egito, ali onde eles estavam sofrendo. Então a resposta do povo foi, sim, Senhor, se o Senhor quer, eu tenho e gostaria de contribuir com isso. Não era ninguém dizendo, vai lá, rapaz, então não vai dar nada. Tá bom. É aquela mão assim, parece que precisa ter quase uma manivela para ver se abre, né? Difícil. O povo voluntariamente, olha as expressões do texto, o coração do povo impeliu, homens, mulheres, todos dispostos de coração. Ninguém estava fazendo aquilo com peso, com tristeza, com raiva, ou por mera obrigação. Eles estavam fazendo aquilo de todo o coração. O verso 29 deixa claro, trouxeram oferta voluntária ao Senhor, todo homem e mulher. É interessante essa referência,
Porque podia falar assim, todos os filhos de Israel, mas ele faz referência nas ofertas aos homens, dizendo, homem tem que levar ouro. É o chefe da casa. O que você tem mais precioso na sua casa? Ouro. Então todo homem leve ouro. E o texto diz, todo homem trazia oferta de ouro, verso 22. E as irmãs? O que as irmãs têm de precioso? Eu tenho umas pelinhas de cabra lá, mas eu fiz uns negocinhos assim para a gente dormir bem. Aí você tem essas coisas, então você pode fazer isso aí. Elas, boa ideia, excelente, vou fazer. Então, de acordo com cada um, e agora no final diz, homem e mulher, cujo coração o dispôs para trazer uma oferta, ou seja, uma oferta especial, específica, para a obra que o Senhor tinha ordenado que se fizesse. Nós lemos no texto hoje a forma como os macedônios reagiram diante das crises que estavam acontecendo em Jerusalém. E Paulo diz, eu quero compartilhar com vocês a generosidade que eu vi no meio daqueles irmãos. Irmãos, fiquei constrangido, porque eles, mesmo acima de suas posses, se mostraram voluntários em ajudar. Paulo via que a condição deles não era muito boa. Paulo está indo em todas as igrejas, irmãos, vamos contribuir e tal. E eu acho que Paulo olhou assim, esses aqui parece que não tem muito o que oferecer nesse momento, que eles já estão numa situação difícil. E eles então é que vêm atrás de Paulo, com muitos rogos, nos pedindo a graça de participar disso. É como se fosse, Paulo, e por que você não veio pedir a nossa oferta? Não, irmãos, eu sei, a situação não está fácil para ninguém, mas aqueles irmãos estão num momento difícil, então estamos levantando em várias... Sim, a nossa igreja. Nossa igreja também vai ajudar, nós estamos querendo também. E eles com muitos rogos, ou seja, da ideia de insistência, a gente quer ajudar também. Aí Paulo chega a registrar isso, né, que de acordo com suas posses, e mesmo acima delas, ou seja, eles nem podiam ajudar tanto e estavam ajudando, porque o que estava sobrando na vida deles? Faltava recurso, sobrava generosidade. Tem gente hoje que sobra recursos e falta generosidade. Nos crentes da Macedônia não faltava generosidade. E não era só vontade. O pouco que eu tenho eu vou contribuir. O que eu acho muito interessante, que às vezes você pensa assim, tomara que apareça na igreja um irmão bem rico para contribuir, porque ele sozinho já faz tudo. É possível, 1 em 1 milhão, que isso aconteça. Via de regra, a obra de Deus é feita com os pequenos recursos, as pequenas contribuições de gente simples, mas fiel. Gente que é generosa, mesmo em meio à dificuldade. Às vezes o cara está recebendo uma cesta básica, não tem nem dinheiro. Recebe a cesta básica, aí ele vê o outro não recebeu nada, ele quebra na metade aqui assim, ó, para tu e para tua família ali. Caramba, o cara já não tinha nada. Na hora que recebe uma cesta básica, ele divide no meio e dá para o outro. E às vezes você tem tanto, não, mas vai faltar para o meu. Afinal de contas, eu como 8 Burger Kings por semana. Então, eu preciso guardar um dinheirinho para isso. Eu não como isso, viu, gente? Por favor, não pensem que eu estou usando exemplo pessoal. Mas aqui eu gostaria de dar esse testemunho das igrejas da Macedônia, a disposição deles. E lá tem uma expressão que é muito importante a gente lembrar, que Paulo, ele olha para eles dizendo, eles se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Por que eles eram tão generosos? Porque eles perceberam que tudo que a gente tem vem de Deus. A vida deles era uma oferta ao Senhor. E aí Paulo usa o próprio exemplo de Cristo, falando, Cristo sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Esses aqui, na pobreza deles, a gente vê a generosidade dele. Cristo deixou sua glória e se fez pobre. Você já viu essa expressão? Pensa um pouco nela aqui. Cristo se fez pobre. Pergunta aqui, vou quase dizer, levanta a mão. Quem quer ficar pobre aqui nessa manhã, nessa noite, nesse dia ou nessa semana? Quem gostaria de ficar pobre? Alguém? Algum de vocês gostaria de ficar mais pobre? Pastor, não quero ficar pobre porque eu já sou. Então, quem quer ficar mais pobre do que o que é? Levanta a mão. Você já viu alguém, não? Cristo se fez pobre. Geralmente é assim, eu quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico, quero... Mas a generosidade nos leva a ficar mais pobre. Como assim, pastor? Em números. Eu recebo um salário, por exemplo, de 10 mil reais,
E aí agora tem uma necessidade de uma obra, deu uma necessidade para fazer, e eu vou destinar, por exemplo, 20% desse valor, R$2.000, para a obra missionária. Vai ficar mais pobre. Ele não empobreceu, mas ele, se era 10, agora ele só tem 8. Quando tirar o dízimo, aí já ficou com 7.300. 200, fazendo as contas direito. Aí quando ele tira a mensalidade o PH, já diminuiu um pouquinho. Aí vai pagar água e luz, o aluguel, o combustível, que está uma fortuna, aí vai diminuindo. Aí você fala, se eu tirar essa oferta aqui, eu vou ficar mais pobre. Ótimo, fique. Você só vai ouvir isso na igreja, né? Porque foi isso que Cristo fez. Cristo se fez pobre por amor a nós. Você pode não ter tanto, mas parte do teu recurso ser destinado para uma coisa maior do que você. Ou ajudar pessoas em situações necessitadas, ou, como é o caso aqui, uma oferta específica destinada para um fim. Então nós temos esse belo exemplo das igrejas da Macedônia, nós temos esse belo exemplo aqui também do povo de Deus por ocasião da construção do tabernáculo. Terceiro, versículos 30 até o 36, verso 7, nós temos aqui as pessoas certas na gestão dos recursos. Primeira parte, Deus ordena, traga uma oferta. Segunda parte, o povo respondendo, estamos dispostos, eu quero trazer isso aí mesmo. E trazem, eles não só dizem, eles vêm e trazem as suas ofertas. Agora, versículo 30, quem vai administrar isso? Quem vai cuidar disso? Não, eu que quero fazer o tabernáculo lá, a parte do telhado lá, eu que faço. A parte da cortina lá, eu sei fazer cortina em casa, aí eu faço um pedaço, a irmã faz outra, e aí o outro faz ali, vamos fazer uma coxa de retalhos. Não ia ser assim. Deus tinha um retrato claro do que ele queria. Vai ser do jeito que Deus disse. Quem vai fazer? Observe. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador do estofo azul, de púrpura, de carmesim, em linho fino, e a de tecelão, sem toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil cujo coração tinha posto sabedoria, isto é, todo homem cujo coração impeliu a chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que se tinha era suficiente para toda a obra que se deveria fazer, e ainda sobejava. É interessante a gente pensar aqui agora um pouco sobre as pessoas certas na gestão dos recursos. Porque foi assim que Deus fez. Deus chamou pelo nome. É interessante isso, né? Bezalel, você vai tomar conta agora de todas essas ofertas. Eu, Senhor, pois é, Deus capacitou. O Espírito de Deus encheu ele de inteligência, habilidade, conhecimento em todo artifício. O homem sabia fazer de tudo. Eu falei: rapaz, que cabra bom, viu? Não, vou precisar de um lapidador para arrumar as pedrinhas, de botar na veste do sacerdote lá. O
O Bezalel sabe fazer. Não, mas a gente vai precisar também dos negócios para botar as estruturas. Não, ele sabe fazer. Sim, na hora que for trabalhar com ouro lá para fazer os negocinhos ali assim do incensário, ele entende disso também. Sim, mas tem um negócio que é de bronze. Ele entende desse negócio de bronze também. Eu falei, rapaz, esse cara sabe de tudo? Recebeu um chip novo assim, ó, botou lá e pum, conhecimento. Deus deu a ele inteligência, conhecimento e habilidade em todo o artifício. E Deus, que é bondoso, ainda fez assim: vou dar isso para outra pessoa. Você vai ensinar para outra pessoa. Quem que vai ensinar? O tal do Aholiabe. Esse vai receber também essa sabedoria. Agora já tem 2. E aí agora o texto diz: e o Senhor deu habilidade a todos os outros homens. Várias outras pessoas, então, liderados por Bezalel e Aholiabe, e várias outras pessoas vão agora trabalhar com o material que foi trazido. É muito interessante isso. Meus irmãos, quando a gente tem pessoas certas no lugar certo, inclusive para a gestão dos recursos, o trabalho de Deus avança ainda mais. Nós temos exemplos disso nos dias do profeta Ezequias. Ele botou superintendentes para a reforma do templo. Nos dias de Josias, lá diz que eles procediam fielmente. Às vezes havia reformas que precisavam acontecer no templo e o povo trazia as ofertas. Quem vai cuidar disso aqui? Vamos fazer uma caixinha ali para o pessoal trazer as doações e vocês administram. E aí o texto dizia, eles administravam com fidelidade. É muito importante essas questões. No Novo Testamento nós temos um que era o tesoureiro, né? O tesoureiro até que não estava ali, todo mundo achou de comum acordo que ele era a pessoa mais capacitada. Quem era? Judas. Esse aqui já metia a mão na bolsa, já começa a haver desvio de verba da igreja no primeiro século, viu? Vocês estão pensando que esse negócio é coisa de igreja neopentecostal dos nossos dias? Não, está mais atrás. Você tem aqui um dos apóstolos, já metia a mão ali. Durante a história da igreja também a gente viu muitos abusos, como a venda das indulgências durante a Idade Média. E hoje em dia a gente ainda percebe isso em muitos grupos religiosos. Ter a pessoa certa, e quando eu falo pessoa certa, pessoa fiel. Pessoa que tem habilidade, conhecimento, inteligência para conseguir gerenciar todas as coisas. Deus é quem faz isso. A Bíblia conta também a história de um homem bem abastado, que era um financiador da obra de Deus, Gaio. João faz referência dele, de como era generoso, de como ele sustentava missionários, de como ele desenvolvia tantas coisas. Deus dá capacidade para pessoas e visão para elas saberem onde aplicar bem os seus recursos. E é exatamente nesse contexto que surge o texto que eu li no início, né? Da proibição. Por que foi proibido? Imagina, se fosse um pilantra, se o Bezalel aqui fosse um, não vou dizer os nomes que vocês já estão pensando aí, mas fosse um desses que a gente conhece aí, atrapalhado, ele ia falar: irmãos, está faltando, o povo está contribuindo pouco. O negócio já estava sobrando, né? E não, mas precisamos mais. Para quê? Para ver se juntava mais, para ele fazer alguns outros propósitos com isso, né? Algum desvio de verba. Mas não, quando você tem pessoas fiéis e habilidosas, elas vão conseguir gerenciar aquilo de tal maneira que inclusive vai sobejar. É nesse contexto que aparece isso aqui. E aqui eu dou um testemunho pessoal de uma das pessoas que, pela graça de Deus, eu vejo atuando na igreja, que é um presbítero chamado José Alfredo, tesoureiro atual hoje do Supremo Concílio da nossa denominação, que trabalha de uma maneira espetacular, gerenciando recursos no Brasil inteiro e conseguindo encontrar mecanismos sempre lícitos para ver os recursos sobrando para isso, sobrando para aquilo. Na hora que aperta aqui, tem que socorrer ali. Ele é quem faz isso, um tesoureiro que administra os nossos recursos e que já está aí há alguns mandatos e possivelmente deve continuar ainda na tesouraria da nossa igreja por mais um tempo que Deus assim o colocar nessa função. Pessoas habilidosas,
Pessoas que conseguem perceber, se a gente fizer isso, a gente economiza daqui e sobra para ali. Sobra para ali, vai ter mais isso aqui. Fazendo isso aqui, com fidelidade, habilidade, inteligência. E é exatamente nesse contexto que o texto diz que chegou ao ponto de dizer, não precisa trazer mais. Já é suficiente e está sobrando. Que coisa bonita, né? Eu confesso que eu olho para esse texto com uma expectativa. Senhor, eu sei que cada história tem a sua época, mas, Senhor, me dá umas épocas dessa para nós também hoje, que muitas vezes os recursos parcos, limitados, a gente pensa em fazer tantas outras coisas e às vezes não tem o recurso suficiente. A partir desse estudo aqui, eu quero convidar você a orar junto comigo para que Deus nos dê pessoas habilidosas, para que possam saber a melhor maneira de fazer as coisas. Para quê? Para que com pouco que a gente faça, a gente consiga dobrar aquilo que a gente já consegue fazer, mesmo com recursos parcos, encontrando mecanismos lícitos, sempre lícitos, para a gente poder honrar o Senhor com tudo que nós temos. Para finalizar, irmãos, a última parte agora, só são 4 capítulos para frente aqui que eu vou ler. Quer dizer, eu não vou ler. Eu quero que você observe só o que aconteceu, porque do verso 8 até o final do capítulo 39, existem alguns verbos que aparecem aí. Eu vou dizendo o verbo, você vai olhando aí na sua Bíblia. Só o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui agora a dedicação e o zelo para cumprir as ordens do Senhor. Então, primeiro, Deus ordenou, tragam ofertas voluntárias para o santuário. Segundo, o povo veio e trouxe, respondeu com o coração disposto e generoso. 3, pessoas certas para pegar todos esses recursos e administrá-los para realizar aquela obra. E agora, a efetivação de tudo aquilo, ou seja, a dedicação dessas pessoas, o zelo deles para cumprir aquilo que Deus havia determinado. Verso 8 diz assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo, e aí começa a descrever as partes do tabernáculo, que eu vou pular essas partes. Aí você vai vendo lá cada parte que teve, depois a coberta que era feita, o véu. Em cada um desses capítulos, o verbo que aparece repetidas vezes, você pode ir olhando pelo canto da sua Bíblia aí, é o verbo fazer. Fizeram, tal. Versículo 11, fizeram. Verso 13, fizeram 50 colchetes. 14, fizeram de pelo as cortinas. Fizeram. Tem o véu, a coluna, fizeram também o véu que estava ali. Capítulo 37, fez também Bezalel a arca da aliança. Quem vai fazer a arca? O tal do Bezalel, não ficou só na ideia, ele fez também os varais de madeira. Verso 6, fez a tampa, o propiciatório. Depois, verso 10, a mesa, fez também a mesa de madeira de acácia. A hora do candelabro de ouro, fez, versículo 17, fez o candelabro de ouro, o batido fez. O altar do incenso, fez conforme Deus havia ordenado. Capítulo 38, continua com as mesmas expressões, fez também o altar. As bacias de bronze, verso 8, fez também a bacia de bronze. Verso 9, fez também o átrio ao lado meridional. E aí os outros lados todos. Estamos acabando. Versículo 22, fez Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Então esse pessoal vai fazendo. Capítulo 39, fizeram também de estofa azul, isso, aquilo, outro. Agora a hora das vestes dos sacerdotes e os utensílios todos. Olha como é que encerra o capítulo 39, versos 42 e 43. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Então nós temos aqui a obra sendo verdadeiramente realizada, a dedicação, o zelo e tudo como Deus havia ordenado. É assim que a obra de Deus deve ser feita. As ofertas que são trazidas, ofertas especiais para a obra de Deus, elas devem ser utilizadas com dedicação e zelo para cumprir aquilo que Deus mesmo ordenou em sua palavra. Irmãos, eu, caminhando para a conclusão agora, eu digo, nós não temos mais um tabernáculo para fazer. Também não nascemos na época que é para construir o templo. Não é. Também nós não estamos mais no primeiro século,
com tantas necessidades, e você vendo todo mundo vendendo suas propriedades e entregando ali para socorrer outras pessoas. Cada época é uma situação diferente. Nós estamos hoje envolvidos num grande projeto que é a expansão da igreja pelo Brasil afora. Olhamos nossa realidade aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, a realidade do nosso país, a realidade de muitos outros países que ainda não têm a presença da nossa igreja. O que a gente está fazendo? Trabalhando pela expansão, preparando ministros, mandando eles para estudar. Depois eles se formam, enviamos para os campos. E a obra missionária, ela tem custos. E nós precisamos. O desafio hoje da igreja, algum momento a igreja local pode até ter, vamos construir um templo. Sempre vai ter isso aí. Depois que constrói, acaba, agora vamos construir outro. Então vai ter épocas, uma reforma, essas coisas vão ter. E a obra missionária sempre vai ter. E nós vamos precisar de ofertas especiais para a obra de Deus. A minha oração sincera é que você faça como os macedônios. Ofereça a sua vida primeiramente a Deus e disponha dos seus dons e talentos para servir ao Senhor. Por meio da sua profissão, com aquilo que você sabe fazer, com as capacidades que você tem, os contatos que você possui, encontre as melhores maneiras para conseguir fazer a obra de Deus e ter os recursos necessários para isso. Não tem o recurso, mas às vezes tem contato. Como é bom ter uma boa rede de contatos. Porque aí de repente a gente vai precisar fazer essa reforma aqui, é R$16.000 o projeto do arquiteto. Eu tenho um fulano, vai fazer para a igreja, ele vai fazer de graça e fazer bem feito. Você conhece, vai lá e conversa com a pessoa, tal. Está precisando de uma outra coisa, não, arruma alguém que vai fazer isso. Ou seja, às vezes você não tem um recurso, mas você tem um contato. Você tem pessoas que vai ser um levantador de recursos, ou, isso vai ficar para um outro dia, você vai desenvolver um dos dons que Deus dá também para algumas pessoas. Tem vários dons. O dom de contribuir, o dom de ofertar com ofertas pesadas e sustento da obra de Deus. Nós precisamos entender que a oferta especial, destinada para determinadas coisas, destinada para obra missionária, para ações de socorro, para o crescimento da igreja pela face da terra, é necessário ainda hoje, e nós precisamos, com abnegação, com amor e carinho, continuar contribuindo, sem misturar. O seu dízimo continua, viu? Não adianta tirar ele daqui, agora eu vou transformar ele em oferta. Não, dízimo é dízimo, 10% daquilo que você recebe. Ofertas para vários fins. Contribua, conforme Deus propõe em seu coração, com alegria, como expressão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele te deu. E quando você vê os projetos da igreja, quando você vê as ações que a igreja está querendo fazer, seja solícito em dizer, eu quero ajudar também. Lá no íntimo do seu coração, como o povo aqui, eu me sinto impelido em meu coração a contribuir com essa causa. Essas causas vale a pena a gente ofertar, a gente se envolver. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos faça uma igreja generosa, para a glória de Deus. Amém.